Mais de uma centena de migrantes foram detidos na Polónia depois da descoberta de um túnel clandestino sob a fronteira com a Bielorrússia. As autoridades polacas admitem que o número de pessoas que entrou ilegalmente no país poderá ultrapassar 180. As autoridades polacas anunciaram a descoberta de um túnel ilegal escavado sobre a fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia, utilizado por migrantes para entrar clandestinamente em território polaco. Segundo a Guarda de Fronteiras, mais de 180 estrangeiros terão atravessado a passagem subterrânea localizada na região de Podlask, perto da localidade de Nareuka. O túnel foi construído sobre uma barragem e tinha várias dezenas de metros de comprimento, com cerca de 1,5 metro de altura, permitindo a passagem de pessoas a pé. A entrada encontrava-se camuflada numa zona florestal do lado belorrusso, a cerca de 50 metros da fronteira, enquanto a saída ficava apenas 10 metros da barreira de segurança polaca. Graças aos sistemas eletrónicos de vigilância integrados ao longo da fronteira, os agentes conseguiram detectar rapidamente a atividade suspeita e localizar os migrantes que utilizavam a passagem. Até o momento, mais de 130 pessoas já foram detidas, mas as operações de busca continuam, uma vez que as autoridades acreditam que outros migrantes ainda possam estar em fuga. O caso volta a expor a pressão migratória persistente na fronteira oriental da União Europeia, uma zona sensível marcada por tensões políticas entre Varsóvia e Minsk. A Guarda de Fronteiras polaca garante que a vigilância foi reforçada e que estão a decorrer investigações para identificar os responsáveis pela construção do túnel e pelas redes de tráfico de migrantes. Pelo menos 425 migrantes foram resgatados no mar ou interceptados em terra pela Guarda Civil da Espanha e pelo Salvamento Marítimo nas Ilhas Baleares. Os migrantes estavam em 26 embarcações que partiram da Argélia, segundo as autoridades espanholas. De acordo com a delegação do governo espanhol nas Ilhas Baleares, 171 pessoas chegaram às ilhas de Maiorca e Formentera na terça-feira em 10 embarcações. Na quarta-feira, 189 migrantes chegaram às costas de Maiorca, Ibiza e Formentera ou foram resgatados nas águas circundantes em 13 embarcações. Os agentes da Guarda Civil interceptaram na quinta-feira, depois da meia-noite, 24 migrantes da África subsaariana que chegaram num barco à Marina Botafogo, na cidade de Ibiza. As operações mais recentes, reportadas pela delegação do governo espanhol na noite de quinta-feira, tiveram lugar em Formentera, onde 17 pessoas de origem norte-africana foram detidos na praia de Migjorn e em Ibiza, onde outros 24 magrebinos foram detidos na praia de Cestanhol. Neste ano já chegaram às Ilhas Baleares 395 embarcações que transportavam pelo menos 7.322 migrantes, segundo um levantamento realizado pela agência de notícias EFE, baseada em dados do Ministério do Interior e da Delegação do Governo de Espanha. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que a Tailândia e a Camboja concordaram em renovar o cessar-fogo após dias de confrontos mortais na fronteira. No entanto, apesar do anúncio, autoridades dos dois países admitem que os combates ainda não cessaram totalmente. Donald Trump afirmou que os líderes da Tailândia e do Camboja concordaram em restabelecer a trégua mediada pelos Estados Unidos no final de outubro, com vista por termo a uma nova escalada de violência numa disputa fronteiriça que já dura há décadas. O anúncio foi feito através da rede social Trust Social, após contactos telefónicos com o primeiro-ministro tailandês, Anutin Charnvirakul, e o primeiro-ministro cambojano, Rum Manet. Segundo Trump, ambos
ambos os países comprometeram-se a cessar os disparos e a regressar ao acordo de paz original com o apoio do primeiro-ministro da Malásia, Ibrahim. O presidente norte-americano atribuiu a recente escalada a um incidente envolvendo uma bomba à beira da estrada que matou soldados tailandeses, descrevendo o episódio como um acidente que desencadeou uma resposta militar intensa de Bangkok. No entanto, as autoridades tailandesas rejeitam essa versão. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Tailândia contestou a existência de um cessar-fogo formal e o porta-voz do Ministério da Defesa confirmou que os confrontos continuam. O primeiro-ministro Anutin afirmou que a explosão não foi acidental e garantiu que a Tailândia manterá operações militares enquanto considerar ameaçada a sua soberania. Do lado cambojano, o Ministério da Defesa acusa a Tailândia de continuar os ataques durante a madrugada. Moçambique e Portugal reforçam cooperação bilateral com um pacote de 22 acordos. Mais detalhes para ver com a jornalista Ângela Sameto. Olá, a cimeira realizada em Lisboa relançou as relações entre Portugal e Moçambique, com pacotes de 22 acordos de cooperação. O Presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo, e o Primeiro-Ministro de Portugal, Luís Montenegro, anunciaram na cidade do Porto, em Portugal, o reforço de cooperação bilateral com a assinatura de 22 instrumentos jurídicos e na decisão de Portugal de estabelecer uma linha de crédito de cerca de 500 milhões de euros, o equivalente a cerca de 38 mil milhões de meticais, para apoiar o investimento empresarial luso em Moçambique. Já no Fórum de Negócio entre os dois países, com a presença de empresários moçambicanos e portugueses, Daniel Chapo disse que Portugal ocupa um lugar privilegiado na estratégia de desenvolvimento do país. Ângela Semedo de Maputo, em Moçambique, para o Fala Cabo Verde. Um estudo revelou que pessoas que frequentam ou trabalham em aeroportos estão expostas a altos níveis de poluição que podem provocar problemas de saúde, entre eles o câncer. Pesquisadores da França analisaram a qualidade do ar em 16 voos comerciais europeus no maior aeroporto do país, o Charles de Gaulle. O resultado mostrou que quem viaja de avião ou mora próximo ao terminal fica exposto a níveis altos de poluição. A contaminação pode chegar a até 5 quilômetros de distância do terminal. Em média, a poluição foi maior que o dobro do que a Organização Mundial da Saúde define como elevada. Segundo a pesquisa, a concentração de fuligem e de partículas invisíveis a olho nu é maior antes da decolagem e logo após o pouso. Os pesquisadores franceses chegaram a instalar medidores de poluição nos assentos vazios e na cozinha do avião. O estudo mostra que o ar contaminado não afeta só quem está a bordo, mas também os trabalhadores dos aeroportos que respiram esse ar todos os dias. As micropartículas não são monitoradas pelas leis de poluição, mas estudos ligam a exposição prolongada a problemas respiratórios e cardíacos e podem até provocar um câncer. O estudo sugere que a indústria aérea deve reduzir as emissões de poluentes durante as operações em solo. O documento também aponta a necessidade de melhorias nos sistemas de filtragem do ar das cabines.